Olá, graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala é Cícero Pereira, do canal EUNBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos, onde a revista traz por tema o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª de Samuel. Já estamos na lição de número 6. Hoje nós iremos tratar aí sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. É o que nós iremos tratar dentro dessa lição. E já quero de antemão agradecer a todos os inscritos do meu canal, a todos os irmãos que nos acompanham aí toda a semana. Muito obrigado. Não esqueça de nos ajudar com aquele joinha, com aquele like, com aquele gostei, de compartilhar aí nas suas redes sociais. Não estou mais enviando esses slides via e-mail, tá? Então por isso que está aí a plaquinha aí de proibido, né? Nós não enviamos mais, certo? E se você ainda não é inscrito no canal e é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigado. Eu sou professor da Escola Bíblica e minha função aqui, o objetivo desse canal é disponibilizar aí para as suas igrejas esses slides onde você possa estar dando aí uma lição diferente, uma aula dinâmica, uma aula interativa, onde os seus alunos possam aí participar da melhor maneira possível. Todos os slides eles são editáveis, você pode editar, deixar ele com a sua cara, com o logo da sua igreja, enfim, todas as minhas informações aí que tem a minha logomarca da EBD, coisa desse tipo, você pode excluir a hora que você quiser, certo? Então, se você ainda não faz o uso, tá aí, vai aí a recomendação. Faça um teste. Se não der certo, você não está pagando nada, porque esses slides eles não têm fim lucrativo algum, são de graça. A não ser que você queira nos abençoar. Precisa comprar um notebook novo. Se quiser nos abençoar, abaixo aí do vídeo aí, você tem como fazer isso. Bom, mas abaixo do link, abaixo do vídeo tem um link. Você pode clicar no link e vai abrir a página de download. Lá onde você pode estar fazendo o download em PowerPoint e levando aí para a sua sala de aula uma aula interativa, dinâmica. Você pode fazer o uso de um data show, se na sua igreja tiver, ou uma TV de LED com um notebook. Você pode estar usando isso aí, beleza? Vamos para a aula sem demora mais alguma. Como eu já havia dito, eu não sei se próximo ano eu vou estar dando continuidade desse trabalho, porque tem outros projetos aí. Mas vá orando aí, porque eu não quero encerrar com esse trabalho não. Tem abençoado muita gente. São muitas igrejas em quase todos os estados brasileiros e alguns países estrangeiros aí que tem feito uso, certo? O meu abraço aí ao pessoal aí, aluno, professores, pastores, que faz o uso dos nossos slides aí nos Estados Unidos, na Alemanha, e enfim. Deus abençoe a vida dos amados aí, tá certo? Não vou citar nome porque são alguns, eu posso esquecer aí, para não ficar em falha, beleza? Bom, o texto áureo, ele se encontra em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, ou porquanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Aqui Samuel está falando com o rei Saul, que Deus tinha rejeitado, certo? Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza, certo? Tá a dica aí. É sempre perigoso trilhar o caminho da rebeldia, é um caminho muito, muito perigoso para o cristão. O pecado da rebeldia, ele não é a coisa de quem nasceu de novo, tá certo? Quem nasceu de novo não pode de forma alguma cometer esse pecado. Andar na rebeldia é perder os privilégios que o Senhor tem para nós. Então devemos aí evitar proceder como os rebeldes, não é verdade? O cristão ele deve ter cuidado de proceder conforme o que a palavra de Deus nos diz, que a palavra de Deus nos recomenda. O servo de Deus ele deve esperar sempre com paciência no Senhor, como disse o salmista Davi.
A leitura bíblica em classe se encontra também no livro de Samuel, capítulo 15, do 17 ao 28. Como de costume, não irei fazer a leitura para nós não perdermos muito tempo. Esta aula será uma aula rápida, objetiva, pegando os pontos mais evidentes. Então, o foco aqui, como eu disse, é você utilizar esse material aí na sua igreja, certo? Então, essa aula tem por objetivo geral ressaltar que nós, como crente, que somos nascidos de novo, não cabe-nos a praticar o pecado da rebeldia de forma alguma. E temos 3 pontos dentro dessa lição com seus respectivos subtópicos. Mas no primeiro ponto nós vamos definir o que é rebeldia. Já no segundo ponto, iremos explicar a rebeldia do rei Saul. E no terceiro e último ponto, nós vamos aí caracterizar a liderança sem critérios do rei Saul, certo? O orgulho ele é um fator determinante para o pecado da rebelião. Então, geralmente, a ausência de humildade, né, e também da disponibilidade para o serviço altruísta leva o ser humano a desenvolver aí uma personalidade egoísta e também orgulhosa. Então, quando se permite ao orgulho dominar o coração, o processo de rebelião está prestes a ser instalado. Então, cultivar a submissão e também a humildade e a obediência é um antídoto contra o pecado aí de feitiçaria, tá certo? Então, nós devemos aí praticar aí a obediência e a humildade. A Bíblia diz que o pecado de feitiçaria ele é semelhante, a desobediência ele é um pecado semelhante ao de feitiçaria. Então, vamos para a introdução. A introdução diz o seguinte, que nessa lição nós iremos tratar sobre a rebeldia do rei Saul e de sua rejeição por Deus. Figurativamente, ou figuradamente, Israel ele foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Você pode conferir em Oséias 4:16. E a palavra do Senhor ela mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Tá aí as referências, você pode depois estar acompanhando, certo? O livro que nós estamos estudando é 1º e 2º de Samuel. Está aqui a separação dos 5 livros, não 5 livros, mas a separação do Velho Testamento, né? Os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, certo? Bom, já estamos em aula. Se você ainda não deu aquele joinha, não se esqueça aí. E se não gostar também, pode dar um de joia, não tem problema algum, tá? Mas se você está até no primeiro tópico já ouvindo-me, é porque você se interessou. Então, dá um pause aí, dê um joinha e nos ajude aí, tá certo? No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a definição da rebeldia, o conceito. Bom, o conceito da rebeldia. Bom, a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso, ou seja, na palavra de Deus, ou na Bíblia, a exigência constante para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais ou seus líderes e também as autoridades, tá certo? Definido aí o conceito de rebeldia, nós iremos para o aspecto bíblico se tratando da rebeldia. O real significado da rebeldia ou de rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, isso incluindo também a adoração aos ídolos. Então o Antigo Testamento ele aponta a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes. Por exemplo, Jeremias e Oséias citam isso aí. Depois você pode também estar dando uma olhadinha lá, tá certo? Fechando aí o aspecto bíblico da rebeldia, nós vamos para o cristão e a rebeldia. Iremos falar sobre o cristão e a rebeldia, o que a Bíblia nos ensina referente a isso. Bom, a Bíblia nos ensina a respeito ou a respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso ou rebelar-se contra, né? Mas
tendo como dever orar por elas. Então, Romanos 13 diz que nós devemos sujeitar as autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, elas foram por Ele, Deus, estabelecida. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, ele está se colocando contra Deus que a instituiu. Então, e aqueles que assim procedem, trazem condenação para si mesmo. Então, isso é muito sério. Rebeldia é um pecado muito sério, muito grave, certo? E o cristão não deve sujeitar-se a autoridades ou a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação dos princípios bíblicos. Exemplo, Atos 5:29 diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus que os homens. Então ali, quando os principais lá, os governantes lá, os sacerdotes, os fariseus lá, os caras lá do concílio lá, eles queriam que os apóstolos parassem ou deixassem de fazer o que eles estavam fazendo, pregando, anunciando Jesus Cristo. As autoridades de Roma na época queriam impedir que os apóstolos executassem o seu trabalho de evangelismo. Então, Pedro e os outros apóstolos, bom, nesse caso importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Então, se as autoridades, se as leis que foram estabelecidas pelas autoridades, elas ferem os princípios divinos, o princípio bíblico, a essas leis, a essas autoridades, nós não estamos sujeitos, tá certo? E o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais, como alguns fazem. Às vezes, muitos cristãos ficam atacando as autoridades, não sei o que, nas redes sociais, e com palavras até incoerentes para um cristão. Então, isso não devemos fazer esse tipo de exposição. Agora, obedecer às autoridades a qual elas não estão obedecendo aos princípios divinos, não cabe a nós também sujeitar essas autoridades, não. O Antigo Testamento ele mostra os 3 amigos de Daniel que não sujeitaram a ordem do rei, né? No caso, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo sendo preparados para serem lançados no fogo, entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Então, quando o rei disse: olha, se vocês não obedecerem a minha ordem, será lançada no fogo. Ele disse: olha, rei, nós não vamos prostrar diante da tua estátua que você fez, e assim, se Deus quiser nos livrar, eles nos livram, se não, fique à vontade. Então, eles não foram incoerentes, eles não desrespeitaram a autoridade, não ficou bravo, coisa desse tipo, não fez rebelião nem nada. E Deus os honrou, certo? Então, o verdadeiro cristão, ele mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. A Bíblia diz que, pois por suas palavras, por nossas palavras, nós seremos absorvidos ou condenados. Mateus 12:37 fala isso aí, tá certo? Então, as nossas palavras nos condenam ou nos justificam, certo? Então, nós devemos pensar. Fechando aí o tópico 1, a síntese do tópico 1, diz o seguinte, que a rebeldia ela é caracterizada como um ato de resistência e opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Então, o crente nascido de novo, ele não deve praticar o pecado de rebelião de forma alguma. No tópico 2, nós vamos falar sobre a rebeldia do rei Saul, ou de Saul. Não cumpriria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas. Nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. Então a ordem de Deus foi bem clara, que não era para deixar ninguém sobreviver, crianças, velhos, animais, nada. Mas Saul poupou a vida do rei, alguns animais, tal, coisas desse tipo aí. Então Saul desobedeceu a ordem divina. O que não poderia ser queimado
como o ouro, a prata, o ferro, isso aí seria o quê? Objeto solene de consagração a Deus. Mas Saul não obedeceu à ordem divina, não destruiu o rebanho dos amalequitas, né, do inimigo, e ainda preservou a vida do rei Agag. Então isso custou muito caro a Saul, né? Perdeu seu rei, perdeu seu trono e coisas graves aconteceram na vida dele. Subtópico 2, Deus se arrependeu em relação a Saul. Então, olha só, por duas razões Deus se arrependeu com relação a Saul. Primeiro, eu quero destacar aqui o seguinte, que o arrependimento de Deus não é arrependimento humano, aquele que a gente fica se arrepende daquilo que a gente não sabia o resultado. Deus não se arrepende porque Deus, ele, de antemão, na sua presciência, ele já sabe o resultado das coisas antes mesmo do início dela. Mas a palavra arrepender-se aqui do grego, que é naham, significa sentir profundamente, ou seja, lamentar, um pesar no seu coração. Não que Deus se arrependeu, o sentimento humano. Acho que eu não lembro muito bem essa palavra, mas é uma mopomorfia, se não me falha a memória, perdoe-me se essa palavra está errada, que é a forma de expressar um sentimento de Deus em características humanas, ou seja, quando nós nos arrependemos, nosso arrependimento é de algo que a gente não sabia o resultado, e para Deus não existe isso, porque Ele é onisciente, certo? Ele sentiu o quê? Um lamentar, um pesar no seu coração, porque o homem se rebelou contra ele. Então, por duas razões, Saul deixou de seguir a vontade de Deus, então não cumpriria a ordem divina. Por duas razões, olha só. Deixa eu só botar aqui o negócio, peraí. Porque Deus se arrependeu em relação a Saul. Por duas razões simples. Primeiro, Saul não deixou de seguir a vontade. Perdão. A primeira razão é que Saul, ele deixou de seguir a vontade de Deus. Outra razão, por que é que Deus não perdoou Saul, por que é que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei, ou consagrado ele como rei. A segunda razão é que Saul deixou de executar a vontade divina. Então, aí onde está o X da questão. Então, Deus, ele se arrependeu em ter constituído Saul o rei de Israel. Saul, ele não se arrependeu dos pecados. Então, a desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. Por que é que Deus não perdoou Saul? Porque não houve arrependimento da parte de Saul. Qualquer pecado que o homem comete contra o homem, até mesmo contra Deus, ele se arrepende, o Senhor é misericordioso. Se Saul tivesse arrependido, Deus teria também mudado aí o seu plano concernente a Saul. Porque Deus, ele não se arrepende, mas quando o arrependimento não parte de Deus, e sim do homem. Quando o homem se arrepende, Deus muda de posição, ou muda de ação, ele muda aquilo que ele ia fazer, muda de decreto. Deus disse que ia destruir Nínive, mas se o povo de Nínive se arrependeu, Deus mudou então e não destruiu aquela cidade. Então Deus não tolera o pecado, e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Então devemos tomar cuidado. Deus não tolera o pecado, ele vai dando tempo para que haja arrependimento. Não havendo arrependimento, ele tira aí o seu candeeiro, certo? E o último subtópico aqui do ponto 2, tratando da rebeldia de Saul, a rebelião como pecado de feitiçaria. Então veja só, essa expressão, né, pecado de feitiçaria, traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lamento de sorte, ou seja, diz respeito da negação da autoridade divina, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou a ti, para que não seja mais, ou para que não sejas rei em Israel. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lamentos de sorte, e diz respeito a reconhecer outros poderes acima de Deus. Como assim? Porque a rebelião, tal, mesmo versículo. Então, porfiar é como iniquidade e idolatria, ou seja,
essa iniquidade, idolatria, o porfiar como iniquidade e idolatria, ela diz respeito a reconhecer outros poderes acima de Deus, né? Os poderes malignos. É tanto que Saul foi consultar a necromante, né? A feiticeira lá. Então a insolência e a arrogância de Saul revelaram a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Olha o que diz aqui. Martin Lutero diz o seguinte: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Isso aí é uma frase do Martinho Lutero. Bom, finalizando o tópico 2, a síntese diz o seguinte, que a rebelião de Saul era caracterizada pela sua desobediência à ordem divina. Entrando no tópico 3 e último tópico, dentro desse ponto aqui nós temos 2 subtópicos. No subtópico 1 nós vamos falar sobre que Saul não sabia esperar e Saul, o rei rejeitado. Saul, um líder sem critérios. Primeiro, ele não sabia esperar. Veja só, uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada, mas não foi isso que aconteceu. Ele não esperou. Então a falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Ele antecipou, ele não esperou, ele não teve paciência. Foi lá e cometeu ali, ele mesmo fez o sacrifício e ofereceu a Deus. Ou seja, foi impaciente, não soube esperar. E quando nós não esperamos em Deus, nós temos prejuízo com isso. Segundo subtópico, Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. Então foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Primeiro, irreverência com a ordem de Deus. Segundo, voto tolo. Terceiro, infidelidade na guerra contra os amalequitas. E quarto, desobediência à palavra do Senhor. Certo? E para nós concluirmos, antes de entrarmos aqui na conclusão, a síntese do tópico 3 diz o seguinte: Saul não sabia esperar. Assim, esta característica contribuiu para a sua rejeição. E para nós fecharmos, a conclusão diz que o que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa a Deus da palavra. Assim Salomão escreveu, olha só, é melhor o fim das coisas do que seu princípio. 7 e 8 de Eclesiastes. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Certo, meus amados? Está aí esse resumo dessa pré-aula. O slide está pronto. É só você clicar aí no link aí abaixo e vai ser direcionado para a página de download. Lá você pode baixar gratuitamente. Certo? Muito obrigado. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.